Olá, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Ricardo e aqui eu conto relatos para vocês. Caso tenham alguma história para compartilhar, mande no e-mail que está na descrição desse vídeo. E antes de começar o relato de hoje, gostaria que vocês curtissem esse vídeo e se inscrevessem no canal. E hoje o relato é um pouco diferente. Me mandaram e eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. Uma história de superação. Espero que vocês gostem. Vivi para contar. A vida me derrubou, mas resolvi levantar. Olá, meu nome é Antônia, tenho 58 anos e nasci na pequena cidade de Bragança, no interior do Pará. Quando olho para trás e vejo tudo que eu vivi, eu só consigo pensar que, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus me deu força quando eu já não tinha mais nenhuma. Eu vivi para contar. A minha infância foi simples, como a de quase todo mundo na minha terra. A gente morava num sítio pequeno, de chão batido, perto de um igarapé, onde eu e meus irmãos passávamos a tarde pescando piaba e brincando com barro. Meu pai, seu José, era pescador. A minha mãe, dona Raimunda, fazia farinha para vender na feira. A vida era dura, mas tinha uma paz que só quem vive no interior conhece. Mas as coisas começaram a mudar quando eu tinha 12 anos. Meu pai ficou doente, problema no pulmão, e já não conseguia mais sair para pescar. A renda que vinha do peixe acabou. A minha mãe se virou como podia. Eu lembro dela acordando de madrugada para ralar mandioca e torrar farinha, com o rosto coberto de fumaça, as mãos queimadas, mas nunca reclamava. Dizia que quem trabalha com fé não passa fome. Foi nessa época que eu aprendi o que era responsabilidade. Eu ainda era menina, mas precisei virar adulta cedo. Ajudava minha mãe na farinha, cuidava dos meus irmãos menores e ainda tentava estudar quando dava tempo. Eu sempre gostei de aprender, mas o colégio era longe, 3 quilômetros andando no barro, com o sol quente rachando a cabeça. Mesmo assim eu ia, porque eu acreditava que estudar podia mudar meu destino. Mas o destino, às vezes, tem planos que a gente não entende. Quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu. Foi uma manhã de março. Lembro do barulho da chuva no telhado e do silêncio dentro de casa. Ele partiu sem fazer barulho, só parou de respirar. Eu vi minha mãe desabar, e naquele momento eu percebi que a vida podia ser cruel, mesmo com quem nunca fez mal a ninguém. A partir dali, tudo ficou mais difícil. Minha mãe caiu numa tristeza profunda e eu virei o arrimo da casa. Comecei a trabalhar como doméstica em Bragança. Pegava o ônibus ainda de madrugada, voltava à noite e o que eu ganhava mal dava para comprar o básico. Mas eu não podia parar. Tinha irmãos pequenos e a gente precisava sobreviver. Foram anos assim, de luta silenciosa. Aos 17, conheci Francisco, um rapaz de Garapé Mirim, que trabalhava em construção. Ele era simples, trabalhador e me fazia rir. A gente casou 2 anos depois, num casamento pequeno na igreja do bairro. E eu achei que enfim a vida estava se ajeitando. No começo parecia que sim. Tivemos nosso primeiro filho, o Rogério, e 2 anos depois nasceu a Juliana. A gente se mudou para Belém, onde Francisco conseguiu um emprego numa obra grande. Eu cuidava das crianças e vendia bolo na rua. Mas a sorte, de novo, não durou muito. Foi numa manhã de setembro que tudo mudou. Francisco estava trabalhando na construção quando o andaime cedeu. Ele caiu do terceiro andar. Quando me ligaram, eu não conseguia acreditar. Corri para o hospital, tremendo. Lembro do cheiro forte de desinfetante e do olhar do médico me dizendo que ele não resistiu. Eu me via viúva aos 26 anos, com 2 filhos pequenos e sem chão. Nos dias que seguiram, eu não sabia o que fazer. Eu tinha a sensação que a vida tinha me arrancado tudo, mas olhando para o rosto das crianças, eu entendi que eu não podia me entregar. Eu precisava ser forte por eles. E foi o que eu fiz. Comecei a lavar roupa para fora. Às vezes passava a noite esfregando no tanque, chorando em silêncio para ninguém ver. As mãos rachadas, corpo cansado, mas a cabeça firme. Eu repetia para mim mesmo: Antônia, não desiste. Só mais um dia.
E assim eu fui seguindo, um dia de cada vez. Quando o Rogério completou 10 anos, ele começou a me ajudar, vendendo picolé na rua. Juliana ajudava em casa. A gente formava um pequeno exército de sobrevivência. E aos poucos as coisas foram melhorando. Eu consegui um cantinho para nós no bairro simples de Belém. E lá recomeçamos. Mas o destino ainda não tinha me deixado em paz. Foi em 2004, quando Juliana tinha 14 anos. Ela começou a sentir fraqueza, tontura. Achei que era cansaço, mas o médico descobriu que era uma leucemia. Na hora, o chão se abriu de novo. Eu não entendia por que Deus colocava tanto peso nas minhas costas. Mas mesmo assim eu segui. Foram meses no hospital, noites sem dormir, orações silenciosas e o medo constante de perder a minha filha. Vender o que eu tinha virou rotina. Vendi meu fogão, meu ventilador, até a minha aliança de casamento, tudo para comprar remédio. Mas Deus ouviu as minhas preces. Depois de 2 anos de tratamento, Juliana entrou em remissão. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu abracei ela no corredor do hospital e chorei como uma criança. A enfermeira disse: Dona Antônia, a senhora é um exemplo. Mas eu não me senti um exemplo. Eu só queria ver minha filha viva. Com o tempo, o Rogério cresceu e começou a trabalhar numa oficina mecânica. Era um rapaz honesto, sorridente, mas a vida urbana o cercava de tentações. Um dia eu notei que ele andava estranho. Descobri que estava se envolvendo com drogas. Essa foi outra guerra. Eu tentei de tudo. Levei para a igreja, para a clínica, psicólogo. Tive noites de medo, de desespero, de ir atrás dele nas ruas. Teve um dia que ele chegou em casa tremendo, pedindo ajuda. Eu o abracei, como quem segura o último fio de esperança. Ele chorou no meu colo e disse: Mãe, eu quero mudar. E ele mudou. Com o tempo, com luta e fé, Rogério conseguiu sair daquele buraco. Arrumou um emprego fixo, casou e teve um filho. Hoje ele é um homem bom. A toda vez que eu olho para ele, eu vejo o milagre da persistência. Juliana também se formou, virou enfermeira para cuidar das pessoas como cuidaram dela. Eu lembro dela dizendo: Mãe, eu só estou viva por sua causa. Mas eu sabia que não era por mim. Era pela força de algo maior, que sempre me sustentou quando tudo parecia perdido. Hoje, aos 58 anos, eu moro numa casa simples, mas cheia de esperanças. As paredes têm marcas, as fotos amareladas contam histórias. Eu ainda acordo cedo, preparo meu café e fico olhando o sol nascer sobre as árvores. Às vezes penso em tudo que já passei: a pobreza, a viuvez, a doença, o medo, e percebo que cada dor me ensinou algo. Aprendi que a força não nasce da ausência de dificuldades, mas de enfrentá-las mesmo tremendo. Aprendi que a fé não é certeza, é esperança, e que o amor de mãe é uma força que nem o tempo consegue quebrar. Um dia, uma vizinha me disse: Dona Antônia, a senhora devia escrever um livro com essa história. Eu ri e respondi: Eu não sei escrever bonito, mas vivi para contar, e isso já é suficiente. Hoje eu conto a minha história para inspirar quem acha que não vai aguentar, porque eu sei o que é olhar para o nada e ainda assim seguir em frente. Eu sei o que é cair e levantar sem ninguém para segurar a mão. Eu sei que mesmo quando tudo parece perdido, existe sempre uma saída. E às vezes pequena, às vezes escondida, mas existe. Quando a vida me derrubou, eu escolhi levantar. Quando o mundo me calou, eu escolhi falar. E quando tudo doeu, eu escolhi acreditar. E é por isso que hoje eu posso dizer com orgulho: eu vivi para contar essa história. E aí, gostaram do relato? Emocionante, né? Se gostaram, deixe aquela curtida e até o próximo relato. Fui!